Discipulado, quinto encontro, o preço de seguir Jesus. Contabilize o custo, o preço de seguir Jesus. Durante a nossa jornada de discipulado, ser discípulo é ser um aprendiz. Discípulo é aquele que segue ao rabi, que segue ao mestre, aquele que segue os passos, que faz igual para se tornar parecido. Durante a nossa jornada de discipulado, nós somos constantemente convidados a refletir sobre o que realmente significa seguir Jesus. Ser discípulo não é apenas ouvir os ensinamentos de Cristo, mas aplicá-los, aplicar os ensinamentos na nossa vida diária e ensinar os outros a fazer a mesma coisa. Antes de você ensinar alguém a ser um discípulo, é preciso você examinar o seu próprio coração e você ter certeza de que você mesmo está disposto a viver como um discípulo. Ser discípulo exige decisão. Ser discípulo exige consciência e exige entrega. Jesus ele foi bem direto sobre isso. Ele disse: se alguém vir a mim e ama mais a seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, de 25 até o 33. E completou com duas parábolas. Ele contou a parábola do homem que estava começando a construção sem calcular o custo e do rei que vai à guerra sem avaliar se pode vencer. Na parábola do homem que está construindo sem calcular o custo, ele vai construir uma casa, não calcula o custo de material, o custo de mão de obra, ele fica sem recurso, aquela obra para e ele acaba sendo ridicularizado por ele não ter conseguido perceber que ele não daria conta daquela empreitada. E a do rei, ele conta sobre a chegada de um rei com 20 mil soldados e este rei do qual ele fala, este aqui tinha 10 mil soldados e estava em dúvida se ele conseguiria vencer essa batalha. Com 10 mil soldados, vencer um rei que se aproximava com 20 mil soldados. Então Jesus diz que a pessoa precisa fazer esse cálculo. Se você perceber que você não é capaz de vencer, se esse rei não é capaz de vencer, que ele mande rapidamente mensageiros lá, enquanto o outro rei ainda está longe, para tentar um acordo. Ou seja, você calcular a empreitada que você está entrando. A mesma coisa é o discipulado. Então, em ambas as mensagens, é a mesma coisa. Seguir Jesus exige planejamento. Exige renúncia, exige consciência do preço disso. É renunciar a caminhos que você andava seguindo, é renunciar a amizades que você percebe que não acrescentam. Ao contrário, amizades que seguem a um outro mestre, que não é esse que nós estamos falando. Ser discípulo não é uma decisão impulsiva. Eu vou seguir Jesus, vou seguir esses mandamentos. Não é uma coisa de bate-pronto. É um compromisso de vida. É um compromisso de vida que coloca Cristo acima de tudo. Até mesmo dos laços familiares, dos seus bens e dos seus planos. Jesus, ele não está pedindo a você para você desprezar ninguém, desprezar os familiares. Mas ele diz que nenhum amor deve superar o amor por ele. Carregar a cruz significa viver uma vida disposta a sacrificar. Viver uma vida disposta a sacrificar a conveniência, a sacrificar as suas vontades, às vezes sacrificar a certas amizades, a certas coisas que são colocadas que você já acorda reclamando. Sim, eu sei que você tem problemas, o coleguinha do lado tem problemas, eu tenho problemas, mas se você não é capaz de carregar a tua cruz, se você quer carregar a sua cruz com a língua apenas bradando e reclamando, então ele diz: carregar a cruz significa viver dispostos a sacrifícios também, sacrificar a conveniência, sacrificar a vontade, sacrificar muitas vezes até a sua reputação, por causa da sua fidelidade a Cristo. Muitos querem a bênção do Evangelho, muitos querem a salvação, muitos querem ser abençoados, muitos querem ficar livre aí desses assédios satânicos diários que nós temos, que nos trazem o pecado, que nos trazem os dissabores, que nos trazem as enfermidades, as doenças. Muitos querem a salvação e muitos querem a cura. Muitos querem a bênção do Evangelho, mas
poucos estão dispostos a pagar o preço do discipulado. Seguir a Jesus é maravilhoso, mas não é fácil. Envolve abrir mão do controle, mudar as prioridades, permitir que Ele esteja no centro de todas as suas decisões. Tem decisões que você vai tomar que você pensa assim, essa aqui, será que Cristo tomaria a mesma decisão que eu? Isso que eu decidi fazer, será que eu tenho, se eu pudesse encontrar com Jesus, eu teria coragem de contar para Ele o que eu estou fazendo? Pois é. Se a decisão é eu não teria coragem de contar para Cristo, está na hora de você mudar os planos, está na hora de você seguir por outro caminho, porque você não está escolhendo bem. Então, antes de começar essa jornada, Jesus nos chama a sentar e calcular o custo, não para nos desanimar, mas para nos preparar. O verdadeiro discípulo, ele sabe o que ele está escolhendo, e ele segue mesmo assim, porque ele entende que nenhum preço é alto demais para andar com Cristo. Portanto, discipulado não é para quem busca conforto, mas é para quem deseja transformação interna. Contabilizar o custo é reconhecer que o chamado de Jesus envolve sim renúncia, mas também recompensa eterna. Quem entrega tudo a Cristo nunca perde, apenas troca aquilo que é temporário pelo que é eterno. Troca o passageiro pelo verdadeiro. Seguir Jesus é a decisão mais séria e valiosa que alguém pode tomar. Portanto, calcule o custo e siga. Siga sabendo que vale a pena cada passo que você irá dar. Se a nossa conversa hoje fez sentido para você, curta, compartilhe e nos siga. Saiba que você é sempre muito bem-vindo aqui. E enquanto eu estiver respirando, eu estarei aqui falando de Deus. E enquanto você estiver respirando, é porque Ele tem um propósito para você e um propósito para a sua vida. Siga esta semana de forma abençoada. Eu peço para que Deus abençoe a sua semana. Se por acaso você esteve aqui para escutar essa palavra, eu tenho certeza que não existe coincidência, não existe casualidade, existe atuação divina na tua vida. Então que você passe essa semana bem, que você recupere, que você transforme, que você progrida. Siga essa semana em fé e leia a Bíblia.